Agradeço ao doutor Ivanésio a gentileza. Eu queria só dizer algumas coisas rapidamente do que está ocorrendo, quer dizer, alguns assuntos que são muito importantes. O primeiro assunto muito importante diz respeito à Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que, na verdade, não é uma sociedade, é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que, pela segunda vez, vai fazer o seu simpósio de intervenções extracardíacas. E não só criou uma nova patologia, um novo termo em medicina, né? Doença extracardíaca, deve ser tudo, né? Fora do coração deve ser tudo. Como, nitidamente, ela cria um embaraço sério nas atuações de algumas outras especialidades que possuem legalmente as áreas de atuação. A área de atuação hoje, radiologia e cirurgia endovascular, ela é uma área privativa da SBACV, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ano passado, quando ocorreu esse fato, o presidente, Dr. Ayrton Del Duque Franchini, tomou as medidas necessárias, consultou o seu Conselho Superior, consultou a sua diretoria nacional e, unanimemente, os órgãos da sociedade foram contrários à realização deste evento. Na ocasião, havia 7 cirurgiões vasculares convidados, os 7 foram solicitados a não comparecerem e os 7 não compareceram. Os cirurgiões vasculares, em geral, foram solicitados a não comparecer também como congressistas e não compareceram. E, do lado da radiologia, apenas um colega dos que estavam listados para palestrante deu aula, quer dizer, compareceu, e ele antes, inclusive, foi o motivo pelo qual ele saiu da diretoria da SOBRICE, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, que, da mesma forma que a cardiologia, é um departamento do CBR. Nós publicamos, na ocasião, então, uma documentação geral para todos os médicos, entregamos uma carta assinada conjunta na Associação Médica Brasileira, no Conselho Federal de Medicina, o que foi extremamente útil, inclusive, para barrar a pretensão da cardiologia, da hemodinâmica, que havia entrada de forma extemporânea, porque, na realidade, já havia entrado antes, e tem que esperar um prazo de 5 anos para entrar de novo, com o pedido de transformação de hemodinâmica em especialidade médica, seria a 54ª especialidade brasileira, e, portanto, da sua sociedade se tornar uma sociedade independente, ou seja, passar a ser especialidade e conferir título de especialista. Isso foi unanimemente rejeitado. Quem concede ou não isso é a Comissão Mista de Especialidades, que é formada por 2 membros do Conselho Federal de Medicina, 2 membros da AMB e 2 membros da Comissão Nacional de Residência Médica. Isso foi unanimemente rejeitado. Nós tivemos que ir a Brasília mais de uma vez por conta desse assunto, mas mostrou que o nosso caminho era um caminho certo, na defesa do nosso mercado de trabalho e dos nossos pacientes, por que não dizer? São 2 aspectos fundamentais nessa lógica. O primeiro é que o cardiologista não tem a formação básica para que possa compreender bem a patologia aterosclerótica. E, portanto, ele é, de maneira geral, um tratador de imagem, às vezes muito exímio, mas tratam imagens, não tratam a doença. Nós tivemos a oportunidade agora, Júlio, eu, Marcelo Lacativa, outros colegas, de estarmos no congresso na Alemanha, o LINC, organizado pelos cardiologistas, basicamente, e nesse congresso, é um congresso de casos ao vivo, mais de 80 casos, com uma transmissão da mais alta tecnologia, deve ser a transmissão da Copa do Mundo, sei lá, um negócio espetacular. Os casos feitos de uma forma exímia, sujeitos altamente habilitados a fazer os casos, e a imensa maioria sem indicação. Quer dizer, então, uma coisa vergonhosa de tratamento de imagem. Vou dar assim um exemplo. Um doente de 77 anos claudicava para 80 metros. Tinha uma oclusão femoropoplítea, daquelas que o raio-x simples era desenhado de cálcio, portanto, um caso de recanalização cujo prognóstico é um prognóstico mais reservado, né, na recanalização da artéria extremamente calcificada, foi feito de uma maravilha. O homem tinha 77 anos, claudicava para 80 metros. O detalhe é que ele tinha uma fração de ejeção de 21%. E eu pergunto a qualquer um aqui, alguém com fração de ejeção de 21% anda 80 metros para claudicar? O coração já não deixa. Um homem de 60 e poucos anos, com uma dissecção tipo B, 3 meses e meio antes,
não complicada, sem oclusão, sem dilatação neurismática, com tudo normal, ganhou uma endoprótese. Ou seja, e foi por aí afora. Eu tive a oportunidade de conversar isso com o Dr. Witt lá, ele estava também, assim, escandalizado com a situação. Então, na verdade, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Mas nós temos que lutar. E, estranhamente, este ano, quando tomamos conhecimento da realização do segundo simpósio, que vai ser agora nos dias 7 e 8 de março, aqui no Rio de Janeiro, outra vez, nós tomamos a mesma atitude, emitimos um informante a todos os sócios da sociedade e tivemos o cuidado de mandar uma carta também, né, porque nem todos, por anti-spam ou não abrir e-mail, recebem, mandamos uma carta para todo mundo solicitando a todos os sócios que não aceitassem convites e não comparecessem a esse evento. A nossa posição se mantém exatamente a mesma do ano passado. O Dr. Felipe Nasser, que é um colega de São Paulo, que pertence à nossa sociedade e que pertence também à Sobrice, ele tinha 2 aulas, declinou, um gesto bastante digno, não vai comparecer. E o que houve de extremamente estranho foi a posição da Sobrice. A Sobrice, que ano passado tinha uma posição mais radical que a nossa, mudou a posição do Polo Norte para o Polo Sul. E nós tivemos, então, 2 reuniões com a Sobrice, a primeira na presença do presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, doutor Fernando, doutora Valéria, que é a presidente da Sobrice, e uma reunião que foi meio assim, hora do espanto, ficamos sem entender muito bem, e foi marcada uma segunda reunião com a diretoria toda da Sobrice, e lá estivemos, então, representando a Sociedade Brasileira de Geologia e Cirurgia Vascular, eu, o doutor Fausto Miranda Júnior, vice-presidente, doutor Cid Citrângulo, diretor científico, doutor Ayrton Franchini, diretor da última gestão, doutor Sérgio Meirelles, secretário-geral. E pela Sobrice, a sua diretoria, que inclui o doutor Carlos Peixoto, alguém que tem a nossa convivência. E depois de 3 horas, mais ou menos, de muita discussão, em que nós argumentávamos se a diretoria da Sobrice era a mesma do ano passado, exatamente igual. Se a diretoria da sociedade nossa mudou, mas o pensamento se mantém exatamente igual. E se o fato que nós estamos discutindo é o mesmo, como é que a Sobrice muda da água para o vinho e passa a apoiar? A resposta que nós obtivemos foi de que não esqueça que também mudou a diretoria da Sociedade de Hemodinâmica. E eles eram arrogantes, agora eles são corteses, bem educados. Então, nós, evidentemente, argumentamos que não se tratava de uma questão de educação, e sim de princípios filosóficos. E a coisa estava sendo tratada, evidentemente, fisiologicamente. Infelizmente, depois de 3 horas exaustivas de reunião, a doutora Valéria, presidente da Sobrice, comunica a gente assim, não, mas eu não quero saber, a nossa diretoria já se reuniu anteriormente a essa reunião, tomou uma decisão, está decidido. Nós vamos ser neutros. Nesse momento, eu decidi encerrar a reunião, porque não havia sentido em continuar. Essa posição é uma posição que, até agora, confesso que nenhum de nós conseguiu explicar, entender as reais motivações. Entretanto, a suposta neutralidade já está ferida quando o programa contempla a doutora Valéria Cardoso de Souza como convidada de honra e a proclama como presidente da Sobrice, por escrito. Quer dizer, não é possível imaginar que você possa conseguir separar a instituição da pessoa física. Quer dizer, eu sou a Valéria que estou aqui, mas não sou a presidente da Sobrice. Está escrito que é a presidente da Sobrice, mas não sou. É a Valéria pessoa física, não é a Valéria jurídica. Isso é impossível, é evidente. E o evento acontece agora, eu peço a todos que estejam muito atentos, não compareçam a esse evento, isso é uma luta clara para o mercado de trabalho, o pano de fundo não é ciência, não é nada disso, é mercado de trabalho, quem é que vai, eles levam uma vantagem gigantesca sobre nós, pelo fato de, na imensa maioria do Brasil, eles serem os possuidores das máquinas de hemodinâmica, e, portanto, eles empacotam junto aos convênios, à medicina suplementar, levando uma vantagem enorme nesse sentido em relação aos convênios. Então, eu peço, reafirmo a minha regional, a regional do Rio de Janeiro, que não dê suporte a este evento, porque a nossa luta vai continuar e continuar cada vez mais firme. Nós encaminhamos uma carta a todos os colegas, vamos encaminhar agora uma segunda carta e vamos publicar nos 2 jornais de maior circulação do Rio e de São Paulo uma nota na véspera,
do evento. Nós consultamos os CRMs dos médicos palestrantes, é um processo muito lento, com o intuito de, há uma interpretação jurídica de que o indivíduo que não é habilitado oficialmente para aquela atividade, ao dar uma aula, ele está fazendo publicidade. E isso é vedado pelo Código de Ética Médica. Então, nós talvez façamos isso, ainda não é uma decisão, que seria a de processar individualmente cada médico nos conselhos regionais respectivos, que ali foram dar aulas de patologia que não lhes dizem respeito. Ou seja, a guerra é uma guerra intensa. E essa é apenas mais um capítulo, não há nenhuma dúvida, em que há uma diferença de forças muito grande. É uma luta de Davi contra Golias, mas o Davi na Bíblia lá derrubou Golias, né? Quem sabe a gente consegue a mesma coisa com a funda.